E as leituras hoje, entre outras coisas, nos destacam uma atitude de Jesus, que na verdade não foi só durante a Semana Santa. Essa atitude de Jesus, esse modo de viver de Jesus, podemos dizer assim, essa virtude de Jesus o acompanhou durante toda a sua vida. Na verdade, desde a sua encarnação até o fim da sua vida. Na Semana Santa, essa atitude do Senhor, essa virtude do Senhor ficou ainda de forma mais clara, apareceu ainda mais. Que virtude que é essa? Que atitude é essa de Jesus que está tão destacada hoje nas leituras? Vou ler alguns trechos e nós já vamos perceber logo. A primeira leitura foi o profeta Isaías. O profeta Isaías está dizendo: o Senhor, Ele me abriu os ouvidos, eu não resisti. Eu ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a vara. Eu não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é o meu auxiliador, por isso não me deixei abater. Não sairei humilhado. Vamos continuar com mais algum trecho e essa ação de Jesus vai ficar mais clara. Riem de mim, salmo agora, todos aqueles que me veem, com os seus lábios, sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salmo, se é verdade, Ele o ama. Riem de mim, todos aqueles que me veem. O Senhor foi humilhado, riam dele. Continuamos, agora vamos para a segunda leitura, São Paulo, sua carta aos Filipenses. São Paulo diz sobre Jesus: Ele existia em condição divina, era Deus. Porém, Ele não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, ou seja, Ele não se vangloriou, mas Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele assumiu a condição de um escravo. Na época tinha muitos escravos no Império Romano, então quando ele escreve isso daqui, o povo já entende o que ele está falando. Ele tornou-se igual aos homens, embora ele fosse Deus, se fez igual aos homens. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui está ao que eu me refiro. Agora apareceu a palavra aqui. Jesus humilhou-se a si mesmo. Jesus, desde a sua vinda a este mundo, conforme São Paulo está nos colocando, conforme Isaías profetizou, o Senhor foi muito humilde, humilde ao extremo, uma forma que nenhum de nós nem vai viver dessa forma e nem entende essa forma de viver de Jesus. Jesus era Deus, Ele é o Filho de Deus, e no entanto, só o fato de Ele ter se encarnado, celebramos isso poucos meses atrás no Natal, já é um gesto de humildade assim, extremo. Mas São Paulo diz, ele não ficou só nisso, ele ainda se colocou na forma de um escravo, ou seja, ele foi um homem que viveu no Império Romano da época, 2000 anos atrás, como apenas mais um, pelo olhar dos romanos. Era mais um naquela região distante lá da Judéia, onde os romanos volta e meia iam lá para cobrar impostos e mantinham as pessoas ali no cabresto. Ele era apenas mais um, nada mais do que isso. E Jesus assim vivia. Para os judeus orgulhosos também da sua época, quem que ele pensa que é? Ele está pregando, ele está anunciando a palavra. Qual o título que ele tem? Qual o doutorado que ele tem? Qual a autoridade que ele tem para vir nas nossas sinagogas, nos nossos locais, e de repente começar a falar de Deus e falar de uma forma assim tão espetacular e começa a atrair as multidões? Quem ele pensa que ele é? Essa frase não está na Bíblia, mas de certo modo nas entrelinhas está. Os judeus falam isso de Jesus. Quem ele pensa que ele é? Essa é a visão dos judeus sobre Jesus. Para os romanos, ele é um Zé Ninguém. Nem sabem muito sobre ele. Só mais tarde vão descobrir.
Para os judeus, ele é alguém que não é nada e está ali, de repente, assumindo um posto que não lhe pertence. Essa humildade de Jesus, nesse evangelho que nós vemos hoje da paixão, está muito clara. O Senhor aceitou passar por tudo isso, apanhou, sofreu, foi diante de Herodes, foi diante de Pilatos, foi julgado. Está dizendo que Pilatos o questionava e ele ficava em silêncio. A humildade de Jesus o acompanha o tempo inteiro, até o fim da sua vida. A virtude da humildade é uma das virtudes mais difíceis de serem compreendidas e serem vividas. No mundo da época de Jesus, no mundo romano, no mundo grego, humildade era considerado um defeito. A pessoa que fosse humilde, na verdade, era uma pessoa baixa, era uma pessoa que não tinha nenhuma qualidade. Humildade era associada a fraqueza, derrota, humilhação. E é verdade que, de certo modo, em alguns momentos, isso tem mesmo essa relação. Mas humildade é muito mais do que isso. Aliás, se hoje nós estamos falando de Jesus, e eu estou dando ênfase a isso, a sua humilhação, mas São Paulo está lembrando na segunda leitura, porém, ele é o Senhor, e todo joelho se dobra diante dele na terra e abaixo da terra, e toda língua proclama: Jesus Cristo, o Senhor. Então, humildade não quer dizer necessariamente derrota. Não. Jesus passou por uma aparente derrota, mas Jesus não é um derrotado. Derrotado é o demônio. Derrotados são aqueles que servem ao demônio. Esses se foram. Jesus não. Jesus está vivo, ressuscitado, no meio de nós, vitorioso e glorioso. Mas hoje nós estamos focando nessa virtude de Jesus, na sua humildade. Nós entramos agora na Semana Santa. É um tempo para nós rezarmos um pouco mais. Se você já vinha nesse tempo de Quaresma, diminuindo um pouco o seu tempo de internet, de outras coisas, de música, disso, daquilo, filmes, séries, etc., muito mais, faça isso nessa Semana Santa. Tire mais tempo para rezar, tire mais tempo para ouvir a palavra, tire mais tempo para meditar no seu coração. E meditar o quê? E rezar o quê? Dentre outras coisas, como que está a nossa vida em relação à humildade. Se nós estamos seguindo Jesus, fizemos uma procissão agora que é simbólica, para nos lembrar que nós o seguimos. Então nós seguimos quem? Nós seguimos um Senhor humilde. O mundo não se alegra. Eu falei que 2000 anos atrás, no mundo romano, humildade era fraqueza, era uma coisa baixa. De certo modo, continua a mesma coisa hoje, em parte da sociedade. Os poderosos deste mundo não têm nenhum apreço por humildade. Os poderosos deste mundo, eles querem pelo contrário, eles querem aparecer, eles querem mandar, eles querem ser gloriosos, eles querem ser bajulados. Assim vivem os poderosos deste mundo. Infelizmente, assim muitos deles vão morrer. O Senhor está dizendo para nós apreciarmos a virtude da humildade. Não é uma virtude fácil, não é nada fácil. Falar dela até que pode ser um pouco mais fácil, agora vivê-la nós sabemos, porque a humildade vai no dia a dia nosso. Essa Semana Santa é um tempo bem oportuno para nós lembrarmos dessa virtude, nas coisas bem concretas da nossa vida. Como que eu me relaciono com o meu próximo? Dentro da minha casa, no meu trabalho, em outros locais. É no xingamento, daquela forma grosseira de agir, que às vezes nós podemos, dentro da igreja, temos todo um ato piedoso, mas se nós deixarmos a porta da igreja e o nosso modo de relacionarmos com os outros, seja no xingamento, na brutalidade, nos coices, então nós não estamos seguindo Jesus. Então o Senhor nos chama hoje a ter uma atitude realmente de humildade. A humildade, ela não é derrota, meus irmãos, não é. A humildade é aquela pessoa que sabe a verdade sobre si mesma. Ela se respeita e respeita o próximo. Ela sabe que se alguém age de
de forma violenta, orgulhosa, ela sabe que aquilo é um defeito, e ela não vai buscar fazer igual. A humildade realmente é uma das mais belas virtudes, mas realmente uma das mais difíceis também. Santa Teresinha, talvez seja entre os santos, está entre os santos, todos os santos foram humildes, mas Santa Teresinha está no rol dos santos que mais exaltaram essa virtude da humildade. Aliás, aproveito aqui, abro um parênteses, as relíquias de Santa Teresinha estão chegando a Curitiba, se não me engano até já chegaram. Tem aí a programação, jogue na internet lá onde vão estar as relíquias de Santa Teresinha. Se você puder, for devoto dela, eu sou, vá até lá rezar diante das relíquias dela em alguns pontos, alguns santuários aqui de Curitiba, onde ela estará. Santa Teresinha, exemplo de humildade, diante da sua convivência com as irmãs religiosas, às vezes padres religiosos, bispos, às vezes nós somos os que mais precisam aprender sobre humildade. Santa Teresinha, diante das irmãs religiosas, algumas que pisavam nela, ela era uma jovenzinha de 15 anos, 16 anos, quando estava no Carmelo. Santa Teresinha se colocava numa atitude humilde e ganhava o coração dessas irmãs. Pode ser um grande modelo, um grande exemplo para nós. Mas o maior exemplo, é claro, está diante de nós hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo. Olhemos para o Senhor e quando algumas situações nos fazem ficar ali queimando de uma raiva interior, alguma coisa assim, dependendo do temperamento de alguns, isso ainda fica mais forte. Olhe para o Senhor, olhe para Ele. Senhor, o Senhor passou por tantas coisas, o Senhor foi humilde, o Senhor nunca xingou ninguém, o Senhor nunca amaldiçoou ninguém. Me ajude, Jesus. Também eu quero aprender a virtude da humildade. Toda virtude vem, na verdade, de graça de Deus. Nós temos que rezar, querer vivê-la e rezar, pedir muito ao Senhor essa graça. A virtude da humildade não vai ser para nós um motivo de derrota, muito pelo contrário. O Senhor nos ensina que a pessoa humilde, ela ganha primeiramente a si mesma. Primeiramente ela ganha a si mesma. E com isso também ela consegue muitas vezes ganhar o próximo. Peçamos ao Senhor que nessa Semana Santa o nosso orgulho se abaixe, que o Senhor nos dê a graça de viver a virtude da humildade.